pessoal do segundo ano, tudo bem? Aqui é Thiago Souza, professor, hein? E, bom, felizmente não estamos na rede, né? Estamos arrumando depois de uma mudança, estamos arrumando um novo local para a rede. Mas isso não é problema, e pior que combinava demais, hein? Mas deixa, quando a gente mexer com ondulatória, de repente a gente era o assunto para mexer com a rede. Mas tudo bem, vamos aqui fazer uns exercícios para mexer com uma revisão com a dinâmica e a energia no MHS. Pô, parte de ondulatória, de repente você já pegou de início, aqui é bem específico. E a energia no MHS. Bora fazer esses exercícios? Vai ser bem interessante. Bora! Muito bem. E é onde nós estamos, correto? Bora começar a mexer aqui então. Essa primeira questão, você já sabe, né? Esses números são o de menos aqui na nossa análise. Tá bom. Analise a figura abaixo, tá bom? Temos duas molas, uma com uma constante 2 de 100 Newton por metro, a outra constante 1 de 36 newtons por metro. Bom, então quer dizer que, vou falar assim, a mola 2 ela é mais dura, né? Viu que a mola 1 ela se distendeu mais? E se você for perceber, é a mesma massa que está pendurada nos dois. E, pelo menos no desenho, a mola 1 esticou mais. Bora ver, já a primeira análise, né? Na figura anterior, temos dois sistemas massa-mola no equilíbrio, tá? Então eles não estão oscilando, estão equilibrados, onde ambos possuem a mesma massa, 4 kg. No entanto, o coeficiente elástico da mola do sistema 1 é K igual a 36, deixa eu subir aqui, a gente já viu um pouco do desenho, né? E o do sistema 2, o K, é 100 Newton por metro. No ponto de equilíbrio, ambas as massas possuem a mesma posição vertical e no instante t igual a zero, elas são liberadas. A partir do repouso, após sofrer um mesmo deslocamento vertical em relação aos seus respectivos pontos de equilíbrio, qual será o próximo instante em segundos no qual elas estarão novamente juntas na mesma posição vertical inicial, ou seja, na posição vertical ocupadas por ambas em t igual a zero. Ele pede para considerar o π como sendo igual a 3, não 3,14, tá bom. Bom, bora entender. Então, temos essa posição de equilíbrio, que no caso vai ser a mesma. A gente vai botar esses bichinhos para oscilarem aí, né? E sabe que cada um vai ter um período, cada sistema vai ter um período, correto? Então tem uma hora que eles dois vão coincidir de novo no mesmo ponto. Tudo bem? Tá certo. Então, bom, se ele quer saber esse tempo para nós é período, né? E nós temos aqui no MHS que o período é 2π raiz. E agora, quais são essas constantes? Bom, é um massa-mola. Então, nós vamos ter a massa e nós vamos ter a constante elástica. Bora tentar pensar. Massa. Quanto mais massa tiver, esse sistema é mais difícil, ele vai demorar mais. Imagina uma massa muito grande. Né? A gente fez uma comparação na sala de aula com um carro. Coloca um carro nessa mola, ela vai demorar muito, esse T vai ser muito grande. Então, quanto maior a massa, maior o período. Então, ela é diretamente proporcional. Vai ser o contrário. Se a mola for muito dura, o período é rapidinho. Né? O período para fazer um ciclo. Então, quanto menor maior o período. E vice-versa, tá bom? Quanto menor a constante, maior o período. São inversamente proporcionais. Muito bom. Tá certo. Então, bora ver o que a gente tem para arrancar daqui dessa situação. Na mola 1, temos que a massa é 4, sempre a mesma, né? E a constante é 36. Tudo bem? Então, ficou 2π raiz de 4 por 36.
vai resultar em... Não, bora tirar essa raiz dos dois. Com certeza. Raiz de 4 é 2 e raiz de 36 é 6. Certo? Beleza? Sem problema? Então, o período 1 é 4π sobre 6. Certo? Ele demora isso aqui de tempo para terminar o ciclo, né? Para fazer um ciclo. Ele disse para considerar o π como sendo 3, quer ver? Eu não estou mentindo não, lá embaixo. Considera o π igual a 3. Se eu trocar o π valendo 3 aqui, então deixa eu até continuar a conta aqui. Vai ficar 4 vezes 3 sobre 6. Então quer dizer que o período 1, 12 por 6, dá 2. 2 segundos que esse indivíduo demora para fazer um movimento, certo? Um ciclo. Sem problema até aí? Deu para se familiarizar com a fórmula? Beleza? Bora ver o período 2. Vou subir um pouquinho aqui. Seria do massa-mola 2. É de novo, 2π raiz de m sobre k. Eu tenho... bora para baixo, né? 2π. A massa é 4, né? Se minha memória não estiver ruim. E a constante é 100, está aqui do lado. A constante é 100. Então, isso aqui vai sair da raiz, o 4 sai 2 e o 100 sai 10. Então, o período 2, trocando o π valendo 3, certo? Vai dar 24, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3 dá 12, certo? 12, 12 por 10 dá 1,2. 1,2 segundos é o tempo que ele demora para completar um ciclo. E agora? E como é que faz para que esses dois períodos possam coincidir? Bom, eu vou fazer uma jogada matemática aqui. Vou tirar o MMC entre os dois. Só que MMC com vírgula, você nunca viu, né? Tá bom, eu vou simular aqui um MMC entre 20 e 12. Bora ver qual é o MMC desses dois. Depois a gente puxa uma casa, né? Por 2 vai dar 10, 6. Por 2 vai dar 5, 3. Por 3 vai dar 5, 1. E por 5 vai dar 1 e 1. Quanto é que deu aqui? 60. Seria o MMC entre 20 e 12. Então, o MMC entre 2 e 1,2 é 6. Então, em 6 segundos, eles se encontram novamente. Interessante, né? Mas essa questão foi para a gente ver como é que funciona a fórmula. Inclusive, essa análise da massa e da constante. Tá certo? Vamos seguindo. E diz assim essa daqui de Santa Catarina. Pedro, Tiago, João e Felipe, não tem barquinho aí, resolveram comprar um carro no ano de 2000, mas se esqueceram de verificar os registros sobre as revisões periódicas. A fim de evitar problemas físicos devido ao excesso de oscilação do carro durante viagens longas, decidem analisar a qualidade dos amortecedores. Eles modelam o carro na situação que estão os 4 como passageiros, como um único corpo sobre uma mola ideal, realizando um MHS. Então, eles fazem 3 medidas, obtendo os seguintes valores. Eita, Pedro, Tiago, João e Felipe, hein? Primeira medida. Separaram 1.000 kg para a massa do carro. Tá certo. 250 kg para a soma da massa dos 4. Certo? 5 centímetros para a compressão da mola quando os 4 estão dentro do carro parado. Beleza. Sobre o MHS, né, porque essa mola vai fazer um movimento, e com base no exposto anteriormente, é correto afirmar que 1. A frequência e o período do MHS realizado dependem da amplitude. Não, meus amiguinhos. O período desse MHS, que é um sistema massa-mola, é essa fórmula. Do que ele depende? Da massa e da constante
elástica. Não depende da amplitude, certo? Tá incorreto isso aqui. Muito bem? Ele diz assim, precisa desses valores, penso eu, né? A frequência de oscilação do carro com os passageiros é de... ele quer frequência. Tá bom. Aqui na fórmula do período, a gente sabe que frequência é o inverso do período. Então, eu posso inverter toda essa fórmula. Então, aqui vai ficar 1 sobre t, né? Bem aqui nessa parte vai ficar 1 sobre t invertido. 1 sobre t é frequência. Preciso inverter todo o resto da equação. Beleza? Entenderam isso aqui? De como eu inverti? Como eu inverti o período, ele virou frequência. O 2π fica 1 sobre 2π, e lá dentro da raiz, a razão, a fração, ela inverte. Tranquilo. Muito bem. E agora? A gente precisa calcular esse negócio aí. A constante elástica, ele não deu? Não, não deu. Ele deu a massa ele deu 250. Tudo bem? Certeza que ele não deu a constante? Ele não deu a constante. Só que eu penso que a gente pode fazer uma maracutaia aqui. Que é o quê? A gente sabe que o peso, né, tá forçando a mola para baixo e a força elástica está indo para cima. Beleza? Então, nesse equilíbrio aqui, deixa eu colocar aqui como é que está essa situação. Os pequenos lá subiram no carro, estão fazendo força para baixo. Peso. Só que a mola está empurrando eles para cima, com a força elástica. Essas duas estão se equilibrando. Então, olha só a minha cola. Então, quer dizer que essa constante elástica, a força elástica está sendo igual ao peso. Força elástica, K vezes X. É a constante elástica vezes a deformação. E o peso? É massa vezes gravidade. Daqui eu consigo tirar o K. K vai ser a massa vezes a gravidade pela deformação. Beleza? Bora trocar isso lá dentro? Não, né? Isso aqui eu vou trocar aqui dentro. Vamos lá. Subindo mais um pouquinho. A frequência 1 sobre 2π, raiz de... O que vai ser esse K? mg sobre x. Tudo isso sobre m. Opa! Esses dois m's cortaram. Bom demais. Eu tenho que... Agora eu posso trocar a gravidade, que vai ser 10, né? E esse x é a deformação da mola. Tá bom. Bora só arrumar por enquanto, para ficar bonitinho o negócio. Frequência 1 sobre 2π, raiz de g, que é a gravidade, e a deformação. Deformação lá em cima, 5 centímetros. Vou passar para metro, certo? Então fica 0,05. 0,05. Muito bem. Bom, 10 dividido por 0,05 vai dar 200, né? Então ficou 1 sobre 2π, raiz de 200. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100, não é? 2 vezes 100, então, o que acontece? O 100 sai de lá, raiz de 100 é 10. E o 2 não sai lá de dentro, ficou preso. Olha só o que aconteceu. Se eu simplificar o 10 com 2, vai dar 5. Então, vai ser 5 sobre π, raiz de 2. Tá aqui, ó. Hertz, porque é uma frequência, né? Então, essa aqui tá certa. Licença aí, Thiago. Essa aqui tá certa.
Então já deu 2, né? Tem que somar aqui. 2. 4. A energia cinética é máxima na posição de equilíbrio. Bom, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Que a energia cinética no ponto de equilíbrio, ela é a maior, porque é onde ela passa com velocidade, ela não tem deformação, certo? Mas a gente vai enfatizar isso aqui direitinho na hora certa. Então tem 4 aqui, somei 4. E a afirmativa 8. A constante elástica da mola é 25 vezes 10 a quarta. Bom, é só trocar ali em cima, correto? Bora trocar? Deixa eu até escrever de vermelho, só para a gente perceber. Então a massa é... Massa do polvo. 250? 250, né? Não, mas não é 250 não, porque ainda tem o carro, né? É 1.250. Tudo isso. 1.250. Gravidade é 10 e a deformação é 0,05. Muito bem. Bom, esse valor todo é 1.250 vezes 10 vai dar 12.500. Quando você dividir 12.500 por 0,05, sabe quanto é que isso vai dar? Deixa eu passar para cá, né? Essa continha. 12.500 por 0,05, você sabe fazer essa conta, vai dar um 25 com 4 zeros, certo? Como é que é isso em notação científica? Na verdade não é notação científica, porque o primeiro número teria que ficar entre 1 e 10. Mas se eu voltar 4 casas, eu vou parar no 25, certo? Como eu voltei 4 casas, tem que ter um expoente 4. Então está aqui a constante elástica da mola. Então essa aqui também está correta. E 16. O período de oscilação do carro vazio é de 1 segundo. Bom, para eu saber quanto é o período de oscilação do carro vazio, eu teria que preciso fazer jogar na fórmula de novo, né? Período 2π raiz de m sobre k. É isso? Aí fica 2π raiz com o carro vazio, não é que ele quer? Carro vazio. Então é só os 1.000 quilogramas. E a constante elástica que agora eu sei, né? 25 vezes 10 a quarta. Ficou 2π. Aí o 25 lá de baixo vai sair da raiz, assim, ó, tá? Como ele está lá embaixo, ele sai também ainda por baixo. 1.000 é 10 ao cubo. Lá embaixo está 10 a quarta. Sei fazer isso? Sei, eu tenho que mandar lá para cima. Esse 10 a quarta vai ficar 10 a menos 4. Muito bem. Na verdade, o 10 a quarta, ainda tem gente que pode sair daí, sabia? Ó, lembra como é que eu analiso? Raiz? Eu vejo quem tem chave. Então, ali, aquela raiz é uma porta que tem 2 cadeados. Quem tiver 2 cadeados, sai. O 10 a terceira, o 10, na verdade, tem 3 chaves, certo? Ele gasta 2 e sai. E sobra uma chave lá dentro, certo? Então, pegou 2 chaves e saiu. Então, aquele 10 saiu, certo? Sobrou uma chave lá dentro. A gente já vai escrever ele lá dentro. Lá embaixo, eu tenho 4 chaves. Junto 2 e um sai. Junto 2 e o outro sai. Então quer dizer que só sobrou um carinha lá em cima. Beleza? O jeito que você souber fazer isso, fique à vontade, tá bom? Olha só o que deu nessa história aqui. Não dá para simplificar aqui. Esse 2 com esse 10 vai ficar 5. Então lá embaixo vai ficar 5 vezes 5 dá 25. Raiz de 10.
Bom, raiz de 10. Se fosse raiz de 9 vai dar 3. Então vai dar 3, alguma coisa, certo? Aí 3, alguma coisa vezes o π, que é 3,14, dividido por 25 dá aproximadamente 0,4 segundos. Ele diz que tem que ter 1 segundo. Isso aqui está errado. Então ficou 14 a soma, certo? Puxada, né? Mas nada fora do impossível. Vamos seguir. E chegamos em São Paulo para uma teórica. Em um parque de diversão existe uma atração no qual o participante tenta acertar bolas de borracha na boca da figura de um palhaço, que, presa a uma mola ideal, a figura, né? Ela oscila em movimento harmônico simples entre os pontos extremos A e E. Olha lá a figura. Passando por B, C e D. De modo que em C, ponto médio do segmento AE, a mola apresenta o seu comprimento natural, sem deformação. Ou seja, ela não está nem esticada, ou, né, nem deformada, nem alongada e nem comprimida. Ali ela está tranquila. Muito bom. Diz assim, vou colocar aqui a cara do palhaço. Uma pessoa, ao fazer tentativas, acertou a primeira bola quando a boca passou por uma posição em que o módulo de sua aceleração é máximo. A aceleração, cuidado com isso aqui, ele não está falando de velocidade, ele está falando de aceleração, beleza? E acertou a segunda bola quando a boca passou por uma posição onde o módulo da velocidade é máximo. E agora, onde serão esses dois pontos? Primeiro, a questão de aceleração. A gente sabe que a força que está agindo aqui é a elástica. Temos na segunda lei de Newton isso aqui, ó, força igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, a aceleração é máxima onde a força é máxima. Quando a mola está no ponto C, não tem força nenhuma, certo? Ela está relaxada. Então, quer dizer que a força vai ser máxima ou na primeira extremidade, que é o E, ou na outra extremidade, que é o A. Então, aqui, nesses dois pontos, a aceleração é máxima. A aceleração é máxima. Então, foi o A ou foi o E que ele acertou a primeira bola, certo? Ele diz, será que tem alternativas? Ó, ou foi o A ou foi o E. Agora tem que saber se foi B ou C ali, né? Então, o segundo é onde a velocidade é máxima. Lembrem que nos pontos A e E, esse movimento para voltar. No A ele para voltar. No E ele para voltar. Então, onde é que é a velocidade máxima em todo esse processo? No ponto C. Então, bem aqui a velocidade é máxima. Eita, então é o ponto C, né? Então, se é o ponto C, está aqui. Nossa resposta certa, a letra A. Vamos embora. E continuamos presos em São Paulo, agora na FUVEST. Os smartphones modernos vêm equipados com um acelerômetro, dispositivo que mede acelerações a que o aparelho está submetido. O gráfico foi gerado a partir de dados extraídos por um aplicativo do acelerômetro de um smartphone pendurado por um fio e colocado para oscilar sob a ação da gravidade. Alguém pendurou um celular e ficou balançando ele. Muito bem. O gráfico mostra os dados de uma das componentes da aceleração, corrigidos por um valor de referência constante, em função do tempo. Então, está ali. Então, aceleração menos uma aceleração do tempo. Tá certo. Com base nos dados do gráfico e considerando que o movimento do smartphone seja o de um pêndulo simples, olha a dica aqui, a ângulos pequenos. Então agora tudo aquilo que a gente aprendeu vai valer. Pêndulo simples e para ângulos pequenos. O comprimento do fio é de aproximadamente... Pediu para usar o π. Pediu para usar o π igual a 3. E a aceleração da gravidade, 10. Bora relembrar como é a fórmula do período de um pêndulo simples. Parece o do massa-mola. 2π raiz de quê? M e K? Não. Aqui as grandezas são diferentes. Aqui nós vamos mexer com a gravidade e mexer com o comprimento do fio. E agora, quem fica em cima e quem fica embaixo? Bom,
Pensa no comprimento do fio. Quanto maior o comprimento, será que ele demora mais ou menos para ir e voltar? Imagina um fio de 1000 quilômetros. Pensa num fio grande, hein? Eita, que ele vai demorar muito. O período vai ser muito grande. Então quer dizer que aqui em cima é o comprimento do fio. Quanto maior o comprimento do fio, mais vai demorar. E lá embaixo? Lá embaixo é a gravidade. Se tiver numa gravidade muito alta, né, que puxa muito forte para baixo, né, vai ser rapidinho. Aí a gente pensa na questão da Lua, né, que a gravidade é menor. O pêndulo vai demorar em câmera lenta. Então, quanto menor a gravidade na Lua, o período é maior. Beleza? Essa é a análise que a gente precisava aqui. Muito bem. Bom, eu tenho o período ali nesse gráfico. Ó, ele começa aqui, desce, deixa eu acompanhar aqui, desce só um pouquinho, né? Sobe, foi até o pico. Desce até aqui, né? Vocês confirmam que até bem aqui, mais ou menos assim? Porque ele vai descer de novo só um pouquinho e aí recomeça. Então aí eu tenho um período. De quanto? Ó, se daqui para cá deu 2 segundos, daqui para cá deve ser 1 segundo. Certo? Então bem aqui vai ser 1,5 segundos. Então eu imagino que já que ele está um pouquinho menos, que esse período está dando 1,4. Deixa eu até escrever aqui. Eu desconfio que esse período é de aproximadamente 1,4 segundos. Beleza? Então, eu coloco aqui 1,42 pi. O que é isso, Thiago? O L disse para considerar o pi igual a 3. Raiz de L eu quero e a gravidade 10. O que falta fazer agora? É só isolar esse L. Muito bem? Tá bom, bora fazer com calma aqui. Então ficou 1,4 igual a 6 raiz de L sobre 10. Fui infeliz? Não. Vou subir um pouquinho aqui. Passa esse 6 dividindo, vai ficar 1,4 dividido por 6. Tudo isso igual a raiz de L sobre 10. Tá bom? Passe essa raiz em forma de potência, vai ficar isso aqui, ó. Tiago, posso resolver logo esse 1,4 dividido por 6? Pode, sem problema. Fique à vontade, vai dar certo do mesmo jeito. E o resultado se eleva ao quadrado. E aquele 10, para finalizar, eu passo multiplicando. Então, o comprimento do fio vai ficar 10, que multiplica este trambolho aqui. Eu confio em você, que você vai fazer todas essas multiplicações e essas divisões e essas potenciações. E o resultado vai dar aproximadamente 0,496. Isso em metros, tá? Bom, em centímetros vai dar aproximadamente 50. Joia? Ficou meio de bando o retângulo dessa vez, né? Ai. Tá bom, 50. Vamos para a próxima. Uma teórica aí. A regularidade do movimento do pêndulo foi descoberta por Galileu Galilei no século XVI e a invenção do relógio de pêndulo ocorreu em 1656 pelo físico Christian Huygens. Para se construir um relógio de pêndulo, é necessário tomar cuidado com a medida do seu comprimento. Imagine um relógio desse tipo, extremamente preciso, que foi construído no sertão do Ceará e tenha sido vendido a um morador de Santa Maria, cidade localizada no Rio Grande do Sul. No inverno rigoroso da região sul, espera-se que o relógio se adiante ou atrase. Olha só, ele pegou também uns extremos aí, né? Sertão do Ceará quente. Bora analisar de novo a fórmula do período, porque ele está dizendo isso, né? Ele quer saber se vai adiantar ou atrasar. Então, ele está mexendo com o comprimento. Ele não está mudando, ele continua no planeta Terra. A gravidade vai ser a mesma. Então, a gente sabe que quanto... Bom, calma. O que vai acontecer? O comprimento do pêndulo, já que ele vai para Santa Maria, vai para o Rio Grande do Sul, é mais frio. O que acontece no frio? Os materiais se dilatam ou se contraem? Se
contrai. Então, o comprimento baixou. Então, quer dizer que agora o período diminuiu. Então, ele gastou menos tempo para ir daqui para cá. Se ele demorava 2 segundos para ir e voltar, agora ele demora 1,9. 1,9, né? Foi mais rápido, né? Então, o período baixou. Era 2, agora é 1,9. Opa, ele demora menos para ir e voltar. Tá bom. O que acontece com o relógio? Ele se adianta ou ele atrasa? Já que ele está indo mais rápido. Quem vai mais rápido está se adiantando, né? Então, esse relógio se adiantou. Beleza? Vamos para o Rio de Janeiro. Uma criança de massa 25 kg brinca em um balanço cuja haste rígida não deformável e de massa desprezível, presa ao teto, tem 1,6 metros de comprimento. Ela executa um movimento harmônico simples que atinge uma altura máxima de 80 centímetros em relação ao solo, conforme representado no desenho a seguir, de forma que o sistema criança mais balanço passa a ser considerado como um pêndulo simples, com centro de massa na extremidade P da haste. Pode-se afirmar com relação à situação exposta que, olha só que bonitinho. Então essa é a situação. Muito bem, tudo fora de escala. Deu a aceleração da gravidade e considerou um ângulo de abertura não superior a 10 graus Celsius. Joia, porque para pequenas aberturas que todos esses cálculos são válidos para nós. Bora ver qual a certa, né? A amplitude do movimento é 80 centímetros. Não, nem pensar. Ele está dizendo, é a altura, 80 centímetros é a altura que o balanço está situado. Na verdade, o máximo que alcança, né? A amplitude é daqui para cá e é um arco, tá, pessoal? É esse arco que vai do centro, né? Esse arco AB, por exemplo, tá? Então não é 80. Ele nem mostra, nem sabemos quanto que é esse aqui. Então não é esse aqui, certo? Não. Na letra B diz assim, a frequência de oscilação do movimento é 1,25. Bom, eu posso tirar a frequência da fórmula original, né? Que é 2π L sobre G. Para descobrir a frequência, eu inverto tudo. Então, fica 1 sobre 2π. E lá dentro vai ficar a gravidade pelo comprimento. Gravidade é 10. E o comprimento, 1,6. 1,6. Tá certo. Então, bora colocar aqui. Ele não deu o valor de π. Vai ter que ser do mesmo jeito aqui. 10 dividido por 1,6. Bom, se eu mexer uma vírgula lá em cima, vai ficar 100 e embaixo vai ficar 16. Quando eu sair, a raiz de 100 vai ser 10 e a raiz de 16 vai ser 4. Viu a jogada? Beleza? Bom, agora eu preciso fazer essa continha, né? Tá bom, deixa eu aproximar aqui só para a gente ter certeza que vai dar caminho. Se não fosse 3,14, fosse 3. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4 dá 24. Então dá 24, alguma coisa. Meus amigos, para dar 1,25, o número de cima tinha que ser maior que o de baixo. Então isso aqui não dá 1,25. Tá bom? Bora ver a letra C. O intervalo de tempo para executar uma oscilação completa, ou seja, o período, é de 0,8π. Então bora na fórmula original. Fórmula original, 2π raiz de L sobre G. O L é 1,6 e o G é 10. Tá bom? Mesmo jeito. Lá em cima vai ficar 16, embaixo vai ficar 10. O 16 sai 4 e o 100 em cima vai ficar 16, embaixo 100. Vai andar uma vírgula, né? O 16 sai 4 e o 100, raiz de 100 é 10. Tá bom? Então, 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 10, 0,8. Então, isso aqui deu 0,8 vezes o π segundos. Essa aqui é a nossa resposta. Bora ver um pouquinho que as outras estão erradas, né? A frequência de oscilação depende da altura atingida pela criança. Ó, frequência não tem nada a ver, olha aqui.
Frequência não tem nada a ver com altura, só tem a ver com comprimento e gravidade. Então aqui está errado. O período do movimento depende da massa da criança. Não, período só depende de comprimento e gravidade. Não, depende da massa. Essa informação é importante, hein? Mas isso aqui está errado. Era a letra C mesmo. Vamos seguindo. E agora vamos para a seção de energia, né? Um corpo de 2 kg pendurado em uma mola executa um MHS descrito pela equação a seguir. Olha só, y de t igual a 2 cosseno de 8πt. Considere m em metros e t em segundos. Identifique a amplitude, a frequência e o período do movimento. Muito bom. Bom, eu posso colocar aqui como é que é essa equaçãozinha da posição em função do tempo. Ela não é assim, amplitude vezes o cosseno de ômega t, certo? Você tem que guardar isso. Só de visualizar, compara uma com a outra, quanto equivale a amplitude, meus amigos? A amplitude é de 2 metros. Ele estava pedindo isso? Estava. Tá aqui. Está aqui a resposta. Já posso embalar para a viagem? Posso. Tudo bem. Ele pede a frequência. Bom, eu tenho a velocidade angular. Quanto é a velocidade angular, pessoal? 8π. Comparou lá em cima? Tá bom. Eu sei que a velocidade angular é 2π sobre... Não, 2πf. Bora colocar isso aqui que é melhor. 2πf. Era 2π sobre t. É o ângulo pelo tempo, que no caso é o período. Mas eu sei que a frequência é o inverso do período. Beleza. Quanto é a velocidade angular? 8π. 2π. F. Cortei π com π. Vou passar esse 2 dividindo, ou dividido por 2, 4. 4 Hz. Vou embalar para a viagem, já estou até atrapalhando a outra questão ali embaixo. Enfeitadinho, com laço. E o período? Bom, o período não é o inverso da frequência? Tá certo. Então, opa, eu quero o período. Período é o inverso da frequência. O inverso da frequência. Então, o período é 0,25, o quê? Segundos. Porque é tempo. Uma revisãozinha aqui da parte inicial de ondulatório, né? Em que pontos da trajetória o corpo tem energia cinética nula? Então, é um corpo pendurado em uma mola, ele executa um MHS. Ele vai ter energia cinética nula nos momentos em que ele para voltar. Não é isso? Ele está pendurado em uma mola. Então, no ponto mais alto e no ponto mais baixo, a energia cinética é nula, porque a velocidade é nula nesses dois pontos. Então, nos pontos mais alto e mais baixo da trajetória, né? Muito bem. Determine a constante elástica dessa mola. Bom, eu sei que o período dessa brincadeira é 2π m sobre k. Já tem o período, 0,25. Ele quer o quê? A constante elástica. Tá certo. Bora substituir esse povo aqui. Então, 0,25 é o período, 2π, raiz, a massa e a constante elástica é K. Meus amiguinhos, vou repetir mais uma vez toda essa passagem. Talvez eu até pegue um pedaço da parte de baixo para vocês guardarem como é esse trâmite aqui. Não se enrolem com isso aqui. Eu quero K, então eu tenho que ir isolando. Primeira pessoa que está me atrapalhando aí é o 2π. Passa esse 2π para lá. Como o 2π está multiplicando a raiz, ele passa dividindo. Quem sobrou lá do outro lado da equação? Raiz de 2 sobre K. O que está me atrapalhando agora? A raiz. Manda ela para lá.
Manda em forma de potência. Então ficou 0,25 sobre 2π ao quadrado. O que sobrou aqui? 2 e K. Muito bom? Bom, fazendo essa conta, 0 por 2π, lembrando que é 3,14, isso elevado ao quadrado, dando aproximadamente 0,00158, certo? Igual a 2 sobre K. Por fim, esse K vai passar multiplicando e o 0,00158 passa dividindo. Então vai ficar 2 dividido por 0,00158. Esse K vai dar... perceberam como é que toda a passagem? Não se atrapalhem com isso, por favor. Dá aproximadamente 1152 Newton por metro. Muito bom. E por fim, ele quer, na letra D, calcule a energia potencial na máxima elongação da mola. Muito bom. Então, bora calcular a energia potencial. No caso é elástica, tá? Energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2. Esse é o assunto que a gente está trazendo do ano passado aqui para nós. Tudo bem? Então, 1152, acabamos de calcular. E a deformação da mola? Bom, a deformação da mola, onde é que está, Thiago? Ei, esse MHS tem uma amplitude de 2 metros, não é isso? Então a deformação dela é 2 metros, é muito grande. Isso ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Então a energia potencial elástica, no caso, dá 2.304 joules. Energia, né? Bom demais. Revisão quase tudo aqui, né? Inclusive energia. Tá bom? Vamos para frente. E chegamos em Pernambuco, que diz assim: um corpo de massa 1 kg é preso a uma mola e posto a oscilar sobre uma mesa sem atrito, como mostra a figura. Sabendo que inicialmente o corpo foi colocado a distância de 20 centímetros da posição de equilíbrio e então solto, veio um pequeno atentado e esticou a mola, 20 centímetros. Determine a velocidade máxima do corpo ao longo do seu movimento em metros por segundo. Considere que quando o corpo é pendurado pela mola e em equilíbrio, a mola é alongada de 10 centímetros. Então quer dizer que quando pendurado e equilíbrio... Equilíbrio por quê? Porque quando nós equilibrarmos ela, vai ficar assim, ó, um pouco esticada, né? E vai ter o que aqui? O peso. E para cima, a força elástica. Ele diz que a deformação nessa é de 10 centímetros. Então ele está nos forçando isso para quê? Acho que para calcular a constante elástica. Tá bom. Bora então capturar essa ideia aqui. Vamos precisar de algumas informações. A força elástica é igual ao peso, naquele equilíbrio ali. Força elástica é K vezes X, nessa posição. A massa, o peso é massa vezes gravidade. Constante elástica eu quero. A deformação nessa situação é 10 centímetros. 10 centímetros. Algum problema aí com vocês? Algum problema com os 10 centímetros ali? A massa é 1 kg, né? Deixa eu ver lá em cima. É, 1 kg, aqui no início da questão. 1 kg. E a gravidade é 10. Então, quer dizer que a constante elástica, quando você fizer esse trâmite, 10 dividido por 0,1, isso está dando 100 Newton por metro. Não é a resposta. Isso aqui é para eu calcular o ponto de velocidade máxima do corpo. Certo? Por quê, Thiago? Porque se você for pensar aqui, temos dois pontos aqui em específico. Temos o ponto A e temos o ponto B. São duas situações. Estiquei todo o conjunto até 20 centímetros. O que eu tenho aqui?
Que tipo de energia eu tenho? Eu tenho aqui nessa situação. Eu tenho energia potencial, no caso elástica. Tem energia cinética aí, pessoal? Não, Tiago, porque aí tá parado. O atentado foi lá, puxou e segurou. Tá parado. Ele vai soltar. Aí que vai começar a mexer. E o corpo volta. No ponto A, que energia eu tenho? Tenho energia potencial? Não, Tiago. Aí é quando a mola não está nem esticada nem comprimida. Aqui eu só tenho energia cinética. Certo? De onde eu arranjei essa energia cinética? Lá da energia potencial. Ele foi transformando toda a energia potencial em cinética. Ei, eu posso fazer conservação de energia, não é? Toda energia mecânica no ponto A vai ser igual a toda energia mecânica no ponto B. Certo? Mas que energia mecânica eu tenho no ponto A? Só cinética. Eu vou escrever as duas aqui. Energia cinética no ponto A, mais energia potencial no ponto A. E no ponto B, eu também tenho energia cinética, ou energia mecânica, é a energia... Ponto B, né, Tiago? É energia cinética mais energia potencial. Deixa eu escrever isso aqui para você não esquecer. O que é energia mecânica? É energia cinética mais energia potencial. Estou analisando tanto no ponto A quanto no ponto B. Só que no ponto A eu não tenho potencial. Só que no ponto B eu não tenho cinética. E aí, Thiago? Lembra para mim do ano passado, por favor, porque a minha cabeça não dá. Eu não tenho Alzheimer ainda, mas só que tá difícil. Tá bom. No ponto A, a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Tem que lembrar disso, Thiago? Com certeza. Com certeza. E a energia potencial é elástica? Lá é K x ao quadrado sobre 2. O que vocês perguntaram? Você tem que lembrar disso também? Claro. Vou cortar esses dois aqui, já que eles são iguais. A massa do indivíduo é 1. Essa velocidade aqui é a máxima. Constante elástica, acabei de calcular, é 100. E a deformação é 20 centímetros. 20 centímetros. Algum problema com esse 20 centímetros aí? Algum problema? Nenhum. Que bom. Tá certo. Tiago, vou pegar o 0,2, vou elevar ao quadrado, vai dar 0,04. 0,04 vezes o 100 vai dar 4. Aí vai ficar v ao quadrado igual a 4. Vou passar essa raiz. Quanto é essa velocidade? 2 metros por segundo. É a máxima velocidade que esse cara atinge. E só é no ponto zero ali. No ponto central. Joia, né? Vamos seguindo. E nós finalizamos em Santa Catarina. Diz assim: um pêndulo é formado por uma haste rígida, inextensível, de massa desprezível. Em uma das extremidades há uma esfera sólida de massa m. Olha só, um pêndulo. A outra extremidade é fixada a um suporte horizontal. A haste tem comprimento L e a esfera tem um raio R. Muito bom. O pêndulo é deslocado da sua posição de equilíbrio de uma altura H e executa um movimento harmônico simples no plano, conforme mostra a figura 1. Então está aqui a figura 1. Clássico. Pêndulo simples. Com relação ao movimento desse pêndulo, analise as proposições. Bora ver? Diz assim, primeira proposição: a energia cinética em A e B é igual. Será que a energia mecânica em A e em B é igual? Sim! A mecânica é a soma de todas as energias. Certo? E esse sistema, a não ser que ele tenha perdas, mas não falou que ele tinha perdas. Toda a energia que está aqui no B, ela vai estar toda aqui, só que transformada. Certo? Só que ela vai estar transformada. Mas lembra dos tabletinhos que eu coloquei na mão? Tudo passava de uma mão para outra. Mas tudo era energia. Então essa aqui está certa. A energia mecânica em A e B é igual. A outra diz assim: as energias cinética e potencial em A e B não. Por quê? Lá em B, a potencial é 0. E lá no A é máxima. Então já deu ruim. E a cinética? A cinética é máxima em B. E lá em A é 0, ele para. Então aqui não tem como ser iguais. Terceira, a energia cinética em A é mínima. Lá em A, lá em cima, mínima.
A cinética é mínima, é zero, para não dizer assim, né? Então, que está certo. Ele para voltar, não tem cinética. 4. A energia potencial em B é máxima. Não. Em B, a potencial é mínima, ele não tem altura nenhuma. Então, aqui não. Se ele escrevesse mínima, ia ser beleza. Então, 1 e 3 estão corretas, né? 1 e 3 estão corretas. Meus amiguinhos, olha, essa revisão ela é especial do tio Tiago aqui para vocês, mas dê uma lida no livro, refaça os exercícios, faça outros exercícios, veja, tira dúvidas, sei lá, me atropela nas esquinas aí para me perguntar alguma coisa. Você é o responsável pelo seu conhecimento, tá certo? Aprofunde, ainda tem muito para conhecer no nosso livro, tá certo? Bom, fica o meu abraço por aqui, até a próxima.